Entre a Terra e o Céu, capítulo 19, Dor e Surpresa. Gente, nós vamos abrir um parênteses antes de iniciarmos essa questão do capítulo 19, os ensinamentos do capítulo 19, para a gente recapitular um pouquinho. Nós não podemos nos perder diante dos ensinamentos que o livro vem tentando passar para a gente, nós precisamos absorver, né? Fiz até uma colinha, sugiro que vocês também a façam. Talvez o meu vai ficar ao contrário aqui pela câmera, mas só para mostrar para vocês como que eu faço, né? Olha aqui. Não vai dar para ver, não, por conta da luz, eu acho, né? A luz não vai deixar. Mas eu esquematizo, sabe? Esquematizo de que forma? Desde lá do início, como tudo iniciou. Então, vamos só recapitular para a gente não esquecer. O livro inicia-se com uma prece refratada de Evelina. Não vou entrar na questão da prece refratada, porque lá no capítulo 2 tem a distinção sobre o que é uma prece refratada, né? Então, nós começamos com essa prece refratada de Evelina, que foi atendida por Clarencio, André Luiz e Hilário. Quem é Evelina? Evelina está na Terra. Evelina é filha de Odila e Amaro. Odila já se encontra desencarnada. Amaro casa-se novamente com Zulmira. Porém, quando André Luiz, Clarencio e Hilário chegam à Terra para poder entender a situação, encontra Odila, já desencarnada, obsediando a segunda esposa de Mário, de Amaro, Zulmira. Odila e Amaro tiveram 2 filhos, Evelina e Júlio. Então, o que foi acontecendo aí? Quando eles foram na casa de Evelina, procuraram entender a situação, eles viram que tinham a necessidade de visitar Júlio. Júlio é filho de Odila e Amaro, porém ele encontra-se desencarnado. Aquele menino que desencarnou cedo, vítima de afogamento. Então, quando eles vão até a casa de uma irmã chamada Antonina, para dar a ela uma espécie de carona, né? Porque a Antonina também iria ao lar da bênção para poder visitar Marcos, seu filho, que também estava desencarnado. Então, como ela já ia para lá, eles deram uma espécie de carona para que ela também pudesse, juntamente de uma amiga, ir com eles até o lar da bênção. Na casa de Antonina, quando eles chegam, André Luiz, Clarencio e Hilário, o que eles encontram? Leonardo Pires, que foi avô de Antonina nessa encarnação, lá no cantinho da sala, lembram? Eles levam a Antonina com a amiga para o lar da bênção, fazem a visita, retornam na noite, na próxima noite, né? Para ajudar esse Leonardo Pires. Esse Leonardo Pires começou a voltar no tempo. Clarencio viu a necessidade dele precisar voltar no tempo. Ele participou, foi um soldado, um enfermeiro, né? Lá da Guerra do Paraguai. E lá ele se apaixonou por uma mulher chamada Lola Ibarruri. E ele começa, né, voltar ao passado e invocar essa Lola. E nós descobrimos quem era essa Lola? Antonina. Né? Antonina, desdobrada, aparece na sala durante o período da noite e começa ali aquela conversação, né? Ela tentando ter de Leonardo Pires o perdão, ela conseguiu voltar à memória e entender que ela foi Lola Ibarruri, né? Leonardo Pires, nessa conversação, a gente descobre que ele assassinou por envenenamento José Esteves, que formou um triângulo amoroso com essa Lola Ibarruri, que hoje é Antonina, juntamente de Leonardo Pires. Porém, Leonardo Pires envenena José Esteves na última encarnação. Então, o que acontece? José Esteves
nessa encarnação é quem? Mário Silva. Porque da mesma forma que Leonardo invocou a Loli Barrulho, ele também começou a chamar pelo José Esteves. O José Esteves se viu atraído, né, em Noite de Sono, em Desdobramento, que é o Mário Frias, e foi até onde estava Antonina e Leonardo Pires. Estão ali para resolver aquela situação. Quem é Mário Silva? José Esteves, que lá naquela mesma época, daquela Guerra do Paraguai, antes de conhecer Lola e Leonardo Esteves, teve um casamento com Lina Flores. Lina era aquela moça, lembra? Que envolveu com os amigos? Primeiro ela envolveu com Júlio, que suicidou-se. Depois ele envolveu-se com Armando, que hoje é Amaro. Armando, doido para se ver livre dela na época, aproveita uma oportunidade, ó, vem embora para o Rio de Janeiro, porque aqui ele tinha uma noiva. Ele se casa. E depois de 10 anos, voltando de um cinema, de um teatro, uma carroça atropela uma senhora, ele tenta prestar socorro e quando ele olha para ela, ele vê que é Lina Flores. Né? Então, quem é Lina Flores? O que aconteceu, né? Lá no final do capítulo 18, ele fala que a Lina Flores desencarnou depois de 10 dias hospitalizada. E Clarencio pergunta para ele no final do capítulo, ao final do capítulo 18, quando você voltou a vê-la? Né? E ele fala que voltou a vê-la quando ele também tinha desencarnado e ele o reencontrou na vida espiritual. Ela estava unida a Júlio em aflitivas condições de sofrimento e ele prometeu para Júlio e para essa Lina que ele sabia que tinha um débito para com eles e que ele queria ressarcir esse débito e ele iria ressarcir. E que numa próxima encarnação se eles tivessem a oportunidade de voltar juntos, ele os auxiliaria para poder tentar quitar esse débito que ele sentia que tinha para com todos eles. Né? Porém, o que aconteceu? Quando o Armando, lá, né, já voltou a memória de Armando, que é Amaro, quando ele disse essas coisas, o Mário Silva, que é o José Esteves, começou a gritar por Júlio, né? Lembram? E assim inicia-se o capítulo 19. E ele começa a invocar o Júlio, chamando o Júlio de covarde, aparece, vem prestar as suas contas, você precisa realmente desmascarar, né? O Amaro vira e fala, ó, que é o Armando. Aparece mesmo, Júlio, porque embora eu te odeio, embora, né, eu te odeio, mas nós precisamos que você venha desmascarar esse patife. Então, ou seja, até Armando, que é Amaro, que estava equilibrado, começou também a dizer: aparece, Júlio, vem aqui, já que estamos todos nós tirando satisfação, querendo saber, querendo resolver aqui, venha de fato. Né? Então, todos dois, de uma certa forma, chamando Júlio para poder resolver a questão. Só que Júlio não aparece. Mas, olha lá, o final já da página, tá? Nós vamos avançando um pouquinho. E olha lá. Sim, Júlio não respondeu à chamada. Entretanto, alguém surgiu surpreendentemente, ou seja, surpreendendo a nossa atenção. Surpreendendo André e Hilário, porque Clarencio não parecia tão surpreso. Então, quem apareceu? Irmã Blandina em pessoa, qual se fora, como se fora ela nominalmente intimada. Então, quando eles chamam por Júlio, quem aparece? Blandina. Quem é Blandina? Aquela irmã, aquela senhora, aquela jovem senhora
Neta da Mariana, que trabalha lá no Lar da Bênção, cuidando das crianças, e a Blandina é responsável por Júlio. Lembra Júlio, o menino? Eles estão invocando por Júlio, vamos ver se é o mesmo Júlio? Envolvido na doce luz que nos banhou de improviso, nós ficamos perplexos. Porém, Clarencio calmo, como se já soubesse da visita que estaria para chegar. Depois de nos cumprimentar, né? O que Blandina fez? Ela rogou a eles, ela fez um pedido. E ela disse o seguinte: irmãos, por amor a Jesus, atendei. Temos Júlio sobre a nossa guarda. Olha aí, era o mesmo Júlio. Gente, olha as histórias, como vão se entrelaçando e como vão virando um emaranhado, né? Se a gente não ficar atenta à história, a gente vai se perdendo, né? E ela dizendo do Júlio, né? O Júlio acha-se doente, aflito. Vossos apelos individuais alteram-lhe o modo de ser. Poderia colocar-se mentalmente ao vosso encontro, contudo, atravessa agora difíceis provas de reajuste. Venho implorar-vos caridade. Compadecei-vos de quem hoje se esforça por esquecer o que foi ontem, para regenerar-se amanhã com eficiência. Blandina está clamando por caridade que eles parem de ficar chamando cada um pelo seu motivo individual, está chamando o Júlio porque ele não está preparado. Ele não pode, no momento, devido à situação em que se encontra, resolver nada com ninguém. E aí nós vamos abrir um parênteses. Olha como a gente precisa ter cuidado quando a gente começa a pedir, desejar ou invocar nossos entes queridos. Até mesmo na saudade, por mais difícil que seja, nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos saber fazer as preces da maneira correta. Por quê? Porque senão, às vezes, eles estão equilibrados e nós mesmos vamos alimentando um desequilíbrio, né? Porque às vezes está equilibrado, mas está o quê? Caminhando. Está equilibrado com ajuda. Ou às vezes não está em condições nenhuma. E aí nós levamos, às vezes, até inconscientemente, nossos entes a um sofrimento desnecessário. Podemos ter saudade? Claro que podemos. A saudade não vai embora, não. Nós vamos aprendendo a conviver com ela. Lembram? Aquilo que é bom, a gente não vai esquecer, né? Não tem como apagar da nossa memória. Mas nós precisamos saber fazer as preces da maneira correta. Olha, a saudade está enorme. Sinto muita falta sua, mas eu tenho tanta gratidão por você ter passado em minha vida. Continua seguindo em paz, evolua, voa, vá longe, porque daqui a pouco o encontro é certo. Na hora certa. Eu quero te ver mais brilhando. Brilhando muito mais de quando você estava aqui, porque eu já sentia o seu brilho. Foi muito bom os momentos que nós passamos juntos, mas agora eu te quero aí, em desenvolvimento. Então, siga em paz, porque o meu coração também está em paz, porque tudo que nós pudemos fazer junto, dentro da condição que nós tínhamos naquele momento, nós fizemos. Então, agora siga em paz. É esse pensamento que nós temos que ter, né? Continuando. Havia tanta aflição e tanta ternura naquela rogativa que a vibração do ambiente modificou-se rápido. Comecei a entender com mais clareza a trama obscura do romance vivo que abordávamos. Júlio, o menino doente, era o companheiro que voltava na condição de filho do amigo com quem outrora se havia indisposto. Não pude, porém, alongar divagações, porque Silva, Mário Silva, provavelmente revoltado contra a emoção que nos senhorava o espírito, passou a reclamar de novo. Então, André Luiz confirmando para a gente que Júlio era o mesmo Júlio de uma outra época e que tinha vindo como filho de Amaro,
que era Armando na última encarnação, e veio como filho dele por quê? Olha, o próprio Amaro disse que o reencontrou no mundo espiritual e disse a ele que se tivessem oportunidade, ele desejaria reparar, que eles caminhariam o quê? Juntos. Mas Mário Silva não para, né? Você pode falar com ele o que for, que ele continua, né? E ele continuou gritando. Anjo ou mulher? Não lutarei contra o sortilégio, contra a magia. Está dizendo, tá falando para Blandina. Se você é anjo ou mulher, eu não lutarei contra, mas preciso arrojar este bandido ao despenhadeiro que merece por suas deslavadas mentiras. Que Júlio permaneça no céu ou no inferno sob a custódia dos arcanjos ou dos demônios. Todavia, eu exijo que a verdade surja inteira. Recorro ao testemunho de Lina. Que Lina compareça, que ela deponha. Se nos achamos aqui convocados pelo destino, que nos algema uns aos outros, que a pérfida mulher seja ouvida igualmente. Nosso instrutor, Clarencio, assumindo a chefia espiritual do grupo, convidou com energia e brandura. Lina encontra-se próximo. Lina não está longe de nós. Entremos. Lembra onde eles estavam? Essa discussão não começou na porta da casa de Amaro, que é Armando? E aí, Clarencio convida a entrar. Na penumbra do quarto que já conhecíamos, a segunda esposa de Amaro, Zulmira, jazia, repousava, subjugada pela outra. Zulmira dormia, sendo obsediada por Odila. Enquanto Odila se nos afigurava mais rancorosa e mais dura, Zulmira revelava-se mais abatida. Clarencio enlaçou Mário como um pai que recolhe um filho carinhosamente e, apontando a enferma, esclareceu generoso. Amigo, acalma-te. Lina Flores atualmente padece na forja da luta e do sacrifício a fim de recuperar-se. Apaga a labareda de ódio que te requeima o coração. Deixa que nova compreensão te beneficie a alma ulcerada, a alma ferida. Não nos cabe prejudicar o caminho de quem procura a regeneração que lhe é necessária. Diante o olhar de Mário, espantadiço e agoniado, o ministro considerou. Lina, hoje, com imensas dificuldades, tenta alcançar a altura do casamento digno e, superando tremendos obstáculos, constrói os alicerces da missão de maternidade para a qual se encaminha. Ajudemo-la com nossas vibrações de compreensão e carinho. Quando amamos realmente, antes de tudo, é a felicidade da criatura amada que nos interessa. Então, quem é Lina Flores? Zulmira. Zulmira, lá atrás, naquele emaranhado de confusão, reencarna agora como Zulmira. Então, mais uma coisa para a gente guardar. Lina Flores, Zulmira no passado. Zulmira agora, Lina Flores no passado. Nosso grupo avançou algo mais. Junto de nós, Blandina mantinha-se em prece. O orientador chegou perto da doente com atenção respeitosa e mostrou-lhe o rosto ossudo e triste ao enfermeiro, que ao reconhecê-la bradou aterrado. Então, quando ele mostra a face, mostra a ele que aquela ali, Zulmira, era Lina Flores, ele já ficou alterado. Zulmira, então é Lina que volta?
O ministro acariciou-lhe a cabeça e informou conciso. Sim, regressou em companhia de Armando, em dolorosas reparações. O consórcio para eles não foi o castelo de flores de laranjeira, mas sim uma associação de interesses espirituais para o trabalho regenerativo. Armando, em luta no plano da vida real, para reerguer-se, aceitou o compromisso de conduzi-la à dignidade feminina, amparando-lhe as angústias silenciosas. O que aconteceu, gente? O Armando, que agora nessa encarnação é Amaro, quando ele esteve com Lina Flores no mundo espiritual, ele achou que aquele fato dele ter abandonado ela e voltado, prometeu mundos e fundos, né? E voltou para o Brasil e a abandonou, e ela terminou naquelas condições. Ela foi atrás dele, né? E ele viu ali ela sendo atropelada, ele socorreu tudo, mas ele ficou lá naquele íntimo dele que ele tinha que reparar algo com ela. Né? Então ela disse: olha, se a gente tiver oportunidade, nós estaremos juntos novamente. Mas vejam bem, eles não têm um casamento feliz, mas eles estão ali naquela tentativa, principalmente depois que Júlio se foi. Né? Ela tem essa culpa dentro dela, mas olha o que Clarence também falou lá atrás. Vamos ajudá-la, porque ela está tentando entrar pelos caminhos da maternidade para tentar ressarcir o que ela precisa ressarcir. Né? Ela também, de uma certa forma, está tentando ser mãe. Mas a forma que ela estava ali não estava dando condições, né? Assustado, Silva, né? O Mário Silva, que é o José Esteves, exclamou cambaleante. Quer dizer, então, que Zulmira me traiu 2 vezes? Olha como às vezes é difícil você convencer e conversar até mesmo com o espírito encarnado, que está em desdobramento. Embora Clarence está ajudando a reviver a memória, Clarence também está chamando ele ao perdão. Blandina já pediu, tem por caridade. Clarence já explicou, olha, ela não vive um mar de flores, mas ela está tentando. Nós não temos o direito de passar nesse caminho. Deixe a irmã livre. E ele continua dizendo, e ele devolve. Então ela me traiu 2 vezes, porque lembram? Lá no início, quando a mãe do Mário Silva, nos capítulos anteriores, indagou: esse sonho que você teve, esse desdobramento, não será a Zulmira com quem você foi noivo nessa encarnação? Lembra? Eles já tinham sido noivos, mas Zulmira abandonou ele para ficar com Amaro. E aí ele revive a memória da última encarnação com essa. Então ela me traiu 2 vezes. E Clarencio diz a ele: não te refiras à traição. É imprescindível compreender. Armando ontem escutou apelos inferiores incompatíveis com as responsabilidades de que se via depositário. Hoje é obrigado a responder, embora constrangido, a requisições de natureza edificante, às quais, em verdade, não lhe será lícito fugir. Lina Flores reclama, precisa de alguém que a recambie ao serviço renovador, a fim de se que habilite a auxiliar Júlio devidamente. Todos somos devedores uns dos outros. As almas aprimoram-se, grupo a grupo, à maneira de pequenas constelações gravitando em torno do Sol Magno, Jesus Cristo. Então, nós somos como estrelas, que estamos todos em volta de Jesus, mas aqueles que estão em nosso entorno, muito provavelmente, nós somos todos uns devedores dos outros. E ele fala, não se trata de traição. Retraia-se. Ela precisa estar em condições de receber Júlio, de ajudar Júlio, né? De auxiliar. Lembra que ela tem também ao que reparar com Júlio?
Júlio é uma criança que morreu vítima de afogamento, mas é um espírito antigo. É um espírito que em outra encarnação também foi Júlio, mas que suicidou-se, encontra-se com o perispírito em desajustes e precisa dessas várias encarnações para se ajustar, se equilibrar. E quem irá ajudá-lo agora, dessa vez, será Zulmira, que é Lina Flores. E Mário Silva está lá, sem entender. Como um astro que se distancia do núcleo em que se integra, abandonaste a órbita de velhos companheiros de evolução, caindo pelas vibrações de afetividade e ódio no centro de forças em que Leonardo Pires e Lola Ibarruri aguardam-te a precisa cooperação de modo a se liberarem perante a lei. Então, olha o que ele está dizendo, ó. Da mesma forma que você está aí querendo prestar contas com o triângulo amoroso que você formou um dia, Leonardo Pires e Lola Ibarruri também te aguarda. Porque lembra? Da mesma forma que ele se viu traído, ele pensou o seguinte: de agora em diante, vou destruir todo mundo, destruir o meu também. Então ele está cobrando, mas tem gente aguardando para que ele, entendendo que precisa cooperar, eles também precisam se libertar perante a lei. Lembra? Onde há ação, existe reação. Carimbou o perispírito, um dia eu preciso resolver aquele carimbo que está ali. Aquele carimbo devedor, né? Porque aquele carimbo que é crédito ficará em nós. Amaro, no outro tempo, separou Zulmira e Júlio, estabelecendo espinheiros dilacerante entre os dois. Agora, cabe-lhe reuni-los no carinho familiar, para que na posição de mãe e filho se reajustem na afeição santificadora. Antigamente, isolastes Leonardo da afetuosa assistência de Lola, criando o embaraço asfixiante à própria marcha. Prepara-te na fé para congregá-los de novo no templo doméstico, igualmente na condição de filho e mãe, de maneira a se redimirem para a bênção do amor puro. Nossas ações são pesadas na justiça divina. Não podemos enganar o Supremo Senhor. Nossos débitos, por isso mesmo, devem ser resgatados ponto a ponto, ceitil por ceitil. Centavo por centavo, né? Ninguém vai progredir devendo. A ligeira preleção trouxera-nos enorme proveito. Amaro dobrava serviço, revelando-se disposto a obedecer aos ditames de natureza superior, fossem como fossem. Silva, no entanto, não parecia desperto para as verdades que Clarencio pronunciava. Hipnotizado na contemplação da mulher querida, demonstrava-se indiferente. Depois de olhá-la absorto entre o carinho e a aversão, ele quebrou a quietude que envolvera o recinto, rugindo, né? Falando ali desesperado. Não posso modificar-me, desgraçado de mim. Odiarei a infame que voltou. Somente a vingança me convém, não quero perdoar. Não quero perdoar. E olha aí, gente, como o umbral está em nós. As zonas umbralinas estão cheias de espíritos que têm a energia densa e pesada. Mário Silva, encarnado, está na Terra, possui um corpo de carne que agora dorme, mas em desdobramento está dessa forma. Então, onde o umbral começa? O umbral começa em nós, que está na Terra. Se Mário Silva desencarna hoje com esse pensamento, para onde ele vai? Para o umbral. Pois o pensamento dele é inerente de umbral. Se Amaro desencarna hoje, para onde ele vai? Olha aqui. Amaro
dobrava a cerviz, revelando-se disposto a obedecer aos ditames de natureza superior, fosse como fosse. Ele estava disposto a fazer o que precisava ser feito para poder reparar as coisas que precisariam ser reparadas. Então, se ele desencarna hoje, qual a probabilidade dele ir para o umbral? Quase zerada, a não ser que ele se desequilibrasse. Porque no mundo espiritual, onde se reúnem os espíritos errantes, na dimensão dos errantes, não tem espírito perfeito, tem espíritos dispostos e com a mente aberta a reparar, a saber que erraram, mas saberem também que Deus é misericórdia e dará a oportunidade de espiar, arrepender, reparar. Nosso lar ali possui espíritos perfeitos? Não. Perfeito ali apenas alguns governantes, né? Que estão em esferas muito superiores, estão ali para ajudar no progresso daquela dimensão. Mas ali tem espíritos superiores, espíritos puros, vamos dizer assim, a maioria? Não, ali tem espíritos que estão de coração aberto, que sabem que erraram, que reconhecem os seus erros e que desejam, na oportunidade, repará-los. Né? Então, o umbral começa em nós. Então, nós podemos fazer a nossa reflexão. Se eu desencarno hoje, qual o sentimento que eu tenho dentro de mim? O sentimento que eu tenho dentro de mim vai me mostrar para onde eu irei. Novamente enraivecido, inquieto, como fera solta, ergui os punhos cerrados o desditoso, contra a desditosa mulher que estava ali no leito, descansando, em lastimável prostração. Seu veículo espiritual rodeava agora de um halo, ficava rodeado de um halo cinzento escuro, que despendia raios desagradáveis e perturbantes. Nosso orientador libertou-o da influência magnética com que lhe tolhia as energias. Clarencio, então, libera ele, porque Clarencio é que estava ajudando a reviver a memória. Então, Clarencio cessa aquela ajuda de reviver a memória. Então, logo se reconheceu sem o controle que lhe sofreava os movimentos, Mário Silva retrocedeu, exclamando: Não suporto mais. Não suporto mais, e correu para o seio da noite. Clarencio nos recomendou que seguisse-o, né, para que nós pudéssemos prestar assistência a ele, e cadê? Para que nós prestássemos assistência ao enfermeiro e ele e Blandina iriam prestar os devidos socorros ao ferroviário. Quem é o ferroviário? Mário, né? Nessa encarnação, Armando na outra. O Clarencio disse que era para ajudar, por quê? Porque o Mário Silva retomaria o corpo denso em aflitivas condições de saúde. E ele iria necessitar de passes anestesiantes para favorecê-lo. Ele não podia lembrar a experiência grave daquela hora. A aventura provocada pela insistência mental dele mesmo era suscetível de perigosas consequências. Então, olha aí a misericórdia divina. Porque nem todo mundo tem o desdobramento e volta com ele de forma consciente. Porque talvez o que você vai precisar passar, você não suportaria, né? Poderia te levar até mesmo a um estado de loucura. E nós vamos ver a seguir. Num átimo, Hilário e eu achávamos-nos ao lado de Silva, que aderia ao envoltório de carne com o automatismo da molécula de ferro atraído pelo ímã. Examinamo-o atentamente. O peito arfava-lhe subilante, ou seja, estava ofegante, né? O coração acusava-se desgovernado sob o império de insupitável arritmia. De imediato, entramos em ação. Então, ou seja, o espírito chegou até onde estava o corpo físico adormecido, né? Atraído ali como um imã.
para o corpo. Só que ele estava ofegante, ele estava com uma pessoa como se estivesse em pesadelo. Então, de imediato, André Luiz entrou em ação, né? André Luiz e Hilário, sossegando-lhe o campo mental quanto possível, através de sedativos magnéticos. Ainda assim, apesar dos passes pelos quais foi completamente envolvido de energia revigoradoras, o moço acordou agoniado, excitante e trêmulo, como se estivesse fugindo de medonhas tempestades no mundo íntimo. Semi-inconsciente, despendeu vários minutos para identificar-se. Então, ele acordou e ficou meio confuso, né? Custou identificar o ambiente. Tem muita gente que fala assim, né? Nossa, eu acordei, não sabia nem onde eu estava, né? Então, ele custou aí a identificar-se. O pensamento estava atormentado, nebuloso. Tentou locomover-se, mas não conseguiu. Sentir-se chumbado à cama, quase na situação de um cadáver repentinamente desperto. Buscou alinhar recordações, contudo não pôde. Sabia tão somente que atravessara grande pesadelo, cujas dimensões não cabiam na memória. Suando, aflito, sentia-se morrer. Instintivamente orou, suplicando a proteção divina. Olha a importância da prece. Bastou essa atitude da alma para ligar-se com mais facilidade aos fluidos restauradores que lhe administrávamos. Olha lá, um passe estava sendo dado, energias que ele estava precisando naquele momento estava sendo transferida para ele. Mas naquele ambiente nebuloso, pesado, ele não conseguia absorver, embora a espiritualidade amiga estava ali no seu auxílio. Mas quando ele resolveu fazer uma prece, aquele bálsamo, aquele remédio, né? Aqueles fluidos restauradores, fazia o quê? Começava a fazer efeito. Aquilo que estava sendo administrado estava seguindo o curso e chegando onde precisava chegar. Pouco a pouco, readquiriu os movimentos livres e levantou-se, ingerindo uma pílula calmante. Amedrontado, sentou-se no leito e, mergulhado a cabeça nas mãos, falou sem palavras de si para consigo, né? Falou com ele mesmo. Estou evidentemente conturbado. Amanhã consultarei um psiquiatra. Psiquiatra. É a minha única solução. E olha o que André Luiz fala com ele mesmo, né? André Luiz falando com André Luiz. Sim, o ódio gera a loucura. Quem se debate contra o bem cai nas garras da perturbação e da morte. Com semblante raciocínio, afastei-me. Clarencio aguardava-nos. Era preciso continuar na lição. Então, olha bem, né? Veja bem. André Luiz fala que Mário Silva acordou todo atordoado. Não tinha consciência, mas tinha uma semiconsciência, como se tivesse tido um pesadelo terrível. E falou: realmente eu estou com a cabeça um pouco conturbada, confuso. Eu vou precisar procurar um psiquiatra. E André Luiz responde: vai mesmo. Porque se continuar com esse ódio dentro de você, alimentando esse ódio, essa falta de não querer perdoar, essa humildade de não entender que também errou, se você continuar dessa forma, isso te levará à loucura. E com isso, André Luiz nos ensina. Quantos aí que carregam um ódio tão grande, uma incapacidade tão grande de gerar o perdão, que terminam com a expressão dos antigos, né? Fulano tá fraco da cabeça. Lógico que existem causas também do corpo físico, né? Existem coisas que precisam passar, mas existem determinadas coisas que nós também atraímos para nós. Nós somos espíritos que comandam a mente, que comandam o corpo, que nós possamos saber disso sempre. Nós somos hoje, nós estamos na matéria, mas nós não somos
a matéria. Daqui a pouco essa matéria se dissipa, morre e nós vamos voltar à nossa origem, que é o espírito. Então, que todos nós possamos ter discernimento de todo esse aprendizado. Alguma dúvida, gente?